Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Para você, aconteceu de novo um flagrante de furto de equipamento num estabelecimento comercial. Dessa vez, ladrões carregaram um televisor e saíram depois pedalando tranquilamente pela Avenida Tiradentes, aqui em Londrina. Já em Apucarana, o alvo foi um bem público, o carro de um posto de saúde que ainda nem foi inaugurado. Levaram pneus e rodas do veículo. É a segurança pública, a falta de sossego de moradores, comerciantes, trabalhadores em destaque aqui no nosso Meio-dia Paraná. Nessa edição, nós vamos mostrar também que tem município aqui na região com projeto para pagar 13º salário a vereadores e servidores do Executivo. Você acha justo? Manda sua opinião para a gente. O aplicativo Você na RPC é o nosso principal canal de comunicação. E eu abro também a nossa comunicação com as repórteres que nos acompanham nesta edição, sempre com a gente aqui no Meio-dia Paraná. Mônica Dal, bom dia para você. Se destaca para nós. Oi, Vanessa, bom dia a você, bom dia para todos que estão conosco no Meio-dia Paraná. O nosso destaque é sobre a desmontagem da decoração de Natal aqui em Londrina. A gente sabe que o que manda a tradição é a desmontagem no dia 6, né? Tirar toda a decoração no dia 6 de janeiro, mas por conta dos atrasos que nós sabemos que aconteceram na nossa cidade, nos próximos dias é que a prefeitura vai começar a retirar esses objetos. Na Avenida Saúl Elquinde, a decoração começou a ser retirada nesta semana e hoje tem previsão de que tudo que está aqui iluminando melhor a Rua Sergipe também seja retirado. E claro que a gente vai trazer o cronograma de como vai funcionar toda essa desmontagem e a retirada da decoração de Natal aqui em Londrina. Agora eu convido a Giovana Machado para contar também o destaque dela. Um bom dia para você, Gi. Oi, Mônica, bom dia para você, para todos que estão com a gente, viu? Um dos destaques da nossa equipe é o Mato Alto. A gente sabe que em janeiro, verão, com chuvas mais frequentes, o mato realmente cresce com mais facilidade. Mas olha, em algumas escolas municipais aqui da cidade, o mato tá alto demais, viu? Tá passando inclusive da minha altura. Nós fizemos imagens mais cedo, inclusive estamos aqui pertinho de uma dessas escolas e ainda hoje aqui no Meio-dia Paraná, a gente conta tudo sobre o assunto para você. Eu volto com a Vanessa. Combinado, então, as nossas repórteres trazendo os primeiros destaques. Todo mundo de azul hoje por aqui, reparou? E ainda falando em educação, a gente mostra que após protestos, a Secretaria Estadual de Educação recuou e disse que pode manter a disciplina de artes para alunos dos últimos anos do ensino fundamental. Daqui a pouco também tem novidades sobre o caso de agressão a uma mulher no consultório em que ela trabalha. Caso que aconteceu em Ibiporã, teve repercussão nacional. Você viu aqui, o ex-marido da vítima prestou depoimento e se disse arrependido. A gente mostra também os próximos passos do inquérito policial. Ao vivo com a gente, você também vai acompanhando imagens da nossa Londrina, das cidades aqui da região nesse finzinho de manhã, início de tarde. Agora 24 graus em Londrina, muitas nuvens, mas não chove no momento. Vamos juntos que o Meio-dia Paraná já começou. E a gente já abre essa edição falando de segurança pública, porque ao menos 2 furtos foram registrados em estabelecimentos comerciais da Avenida Tiradentes nas últimas 24 horas. Câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos. Mônica Dal aqui com a gente já para falar sobre esse assunto. Mônica, ontem foi flagrante de furto de equipamento de ar-condicionado. Hoje teve televisor. O pessoal já não tem mais sossego, né? Sai para trabalhar, fecha o estabelecimento e não sabe o que vai encontrar no dia seguinte. Conta pra gente então sobre esse novo caso.
Exatamente, Vanessa. Que situação complicada, né, que os comerciantes aqui de Londrina têm enfrentado ultimamente. Dessa vez, como você destacou, 2 comércios, 2 lojas, 2 empresas, né, que ficam na Avenida Tiradentes aqui em Londrina. É claro que a gente não vai falar exatamente os endereços por segurança, mas vamos destacar esses 2 casos. Câmeras de segurança dessas 2 empresas filmaram a ação de pelo menos 3 ladrões. No primeiro caso, uma empresa agrícola que fica na Avenida Tiradentes, foi nessa madrugada que tudo aconteceu. A gente vê então que essas pessoas conseguem quebrar. Uma dessas pessoas quebram a porta da loja, depois já tem esse estrago para o comerciante também pensar. Eles entram, então, e retiram uma televisão. E a gente vê que essa ação é seguida de uma fuga de bicicleta por pelo menos 2 pessoas. É importante que a gente destaque também que o rosto dos suspeitos foram borrados, porque a polícia não soube dizer se os rapazes têm mais de 18 anos. Então, para não correr esse risco de expor menores de idade, a gente preferiu borrar o rosto dessas 2 pessoas que aparecem nas imagens. Por enquanto, a Polícia Militar não encontrou nenhuma dessas pessoas e, infelizmente, o prejuízo ainda não foi ressarcido para esse comerciante. Também destacamos o outro caso na Avenida Tiradentes, pouco tempo depois desse primeiro caso. Dessa vez, a gente vê que um homem encosta na porta dessa loja de veículos que fica ali na região. Depois de algum tempo, ele consegue entrar na loja, mas ele encontra uma maneira ali de invadir a loja sem quebrar. Ele consegue abrir essa porta. E o que ele faz? Ele tenta agir rápido, porque ele vê ali na frente dessa loja, estavam ali 2 computadores, 2 notebooks nas mesas dos funcionários. Ele pega rapidamente esses notebooks e depois sai desse local. Eu conversei com o dono dessa loja de carros, ele disse que nunca tinha acontecido algo parecido com ele, mas que agora está bastante preocupado e registrou um boletim de ocorrência. O prejuízo nesse caso dos 2 notebooks, segundo o empresário, vai ultrapassar R$8 mil, Vanessa. A gente lembra que a Polícia Militar recomenda que o registro seja feito para que eles consigam monitorar essa situação, mas por enquanto, relacionado a esses 2 casos, ninguém foi preso por enquanto ou os objetos foram recuperados. Mônica, além do prejuízo de tudo que é furtado, roubado, recorrentemente, tem também o prejuízo de saber que você paga por segurança particular, o pessoal investe em câmera, provavelmente também tem ali questão de monitoramento, alarme, que nada disso adianta. E que antes disso ainda tem os impostos que as pessoas pagam também, esperando que tenham acesso à segurança pública, e não é o que a gente tem visto. Daqui a pouco a gente volta com a Mônica, mas a gente segue falando de segurança, porque em Apucarana também teve um furto desses de deixar a gente revoltado. Foi um carro da Secretaria de Saúde que teve as 4 rodas e pneus furtados nesta madrugada. Giovana Machado aqui com a gente já também. Conta para nós como é que aconteceu, onde estava esse carro. Conto sim, Vanessa. Mais uma vez, bom dia a você e a todos. Esse carro estava, como você disse, na cidade de Apucarana, no pátio da Unidade Básica de Saúde Joaquim Trisotti, que fica no bairro do Núcleo Habitacional Adriano Correia. Esse carro fica estacionado nesse pátio e provavelmente foi furtado nessa madrugada. Segundo a prefeitura, eles contam que estava tudo certo com o carro, mas hoje perceberam então que esse veículo estava sem as 4 rodas. Não há nenhum sinal de arrombamento ali na unidade básica de saúde. O foco realmente dos criminosos foi o carro, levaram então todas as rodas e também os pneus. Esse veículo é utilizado para visitas domiciliares, ou seja, aquelas pessoas que não podem ir até o posto de saúde, seja por algum problema de locomoção, por um estado de saúde realmente mais grave, recebem a visita dessas equipes de saúde por meio desse carro, seja para novos curativos, para uma medicação ou também para aplicação de vacinas, principalmente para pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então, esse serviço ficou prejudicado hoje na cidade de Apucarana, justamente por conta desse crime que foi praticado por lá. A prefeitura da cidade contou para a gente que ao menos 4 bairros ali da região do núcleo habitacional
habitacional Adriano Correia foram prejudicados por conta dessa ação criminosa, mas que a prefeitura já está providenciando aí novas rodas e novos pneus também para que esse serviço não seja ainda mais prejudicado. A prefeitura também registrou um boletim de ocorrência no crime de dano contra o patrimônio público. Claro que ainda a justiça precisa verificar essa situação, os criminosos inclusive precisam ser identificados e autuados, mas caso realmente esse seja o crime, a pena pode chegar de 6 meses até 1 ano de prisão ou pagamento de multa. Isso depende da situação aí conforme o crime foi cometido e praticado lá na cidade, Vanessa. Mas é uma situação que realmente deixa a gente chateado, angustiado, justamente porque prejudica a situação da saúde pública, idosos, pessoas acamadas que são prejudicadas por conta dessa ação criminosa. Obrigada, Giovana. Pois é, nesse caso é prejuízo para todo mundo, É dinheiro público que foi furtado junto com as rodas e pneus desse carro, uma situação absurda, mais uma que a gente mostra aqui. Daqui a pouco a gente volta com a Giovana e mais notícias. E eu abro também aqui o espaço para a sua participação, mandando a sua mensagem para a gente pelo aplicativo Você na RPC. Pode contar para a gente, por exemplo, se também foi alvo, sofreu algum furto, roubo recentemente, conhece algum caso assim, ou simplesmente se manifestar, entrar no assunto aqui com a gente, nossos telespectadores, sempre acrescentando muito as discussões, as notícias que a gente traz aqui no Meio Dia Paraná. E ao longo dessa semana, você está acompanhando o caso dessa mulher que foi agredida dentro do próprio local de trabalho pelo ex-marido em Ibiporã. As imagens que chocaram não só a gente aqui na região, mas o Paraná, o Brasil, que viu essas imagens ontem nos telejornais nacionais. O agressor se apresentou à polícia e a Mônica Dal conseguiu ouvi-lo. Mônica, o que diz, o que alega o ex-marido aí da vítima que a agrediu, flagrante feito pelas câmeras de segurança. Exatamente, Vanessa. Era a expectativa também do delegado da Polícia Civil de Ibiporã de que o Roberto Aparecido Pacheco, de 58 anos, se apresentasse. Só para a gente fazer um retrospecto de tudo o que aconteceu, os investigadores, desde que a denúncia chegou à delegacia, estavam indo no endereço do Roberto para intimá-lo para que ele comparecesse à delegacia. Em 2 momentos ele não foi encontrado, até que decidiu ir até o local, ir até a Polícia Civil para prestar depoimento. Ele foi na companhia de 2 advogadas e se apresentou. Um dos motivos que ele trouxe para ter cometido esse crime é que tinha alguns problemas com a esposa, ex-esposa, com que foi casado por 13 anos, referentes principalmente à guarda dos 3 filhos do casal. Não que isso tenha alguma justificativa, se é possível apontar um motivo para tanta violência, mas ele ainda foi falar com a Polícia Civil e a gente vai ouvir agora o que ele trouxe nesse depoimento e também contou à nossa equipe. Na verdade, eu não sabia que ela tinha acabado a medida protetiva dela, tá? Eu fui lá, na hora foi assim, foi uma coisa despontando, de estouro mesmo, porque já faz 3 anos que eu tô nessa complicação com ela. Eu me arrependo muito do que eu fiz sim, tá? Porque eu acho que não devia ter feito o papel que eu fiz, tá certo? Porque não é do meu perfil fazer isso, só que as coisas já estavam vindo há muito tempo atrás. Bom, a gente reforça, que não há como justificar tanta violência, ainda assim faz parte aí dos trâmites da justiça que ele seja ouvido e possa se defender. O Roberto comentou também a respeito dessa medida protetiva. A gente lembra que havia então uma proteção cedida por lei para essa mulher desde 2019, houve a revogação dessa medida no fim do ano passado e agora então a Polícia Civil fez uma nova solicitação para a Justiça e hoje essa medida protetiva foi ofertada novamente para a vítima. Isso significa então que o agressor não pode se aproximar dela com aquela distância de 100 metros, nem mesmo entrar em contato com essa vítima. Uma outra informação que nós colhemos hoje de manhã em Ibiporã, Vanessa, é que a vítima volta para a delegacia, mas dessa vez não para prestar depoimento ao delegado, mas sim conversar com algumas psicólogas que dividem ali o espaço com a delegacia. No prédio da delegacia de Ibiporã funciona o Centro de Atendimento à Mulher, que é um programa do município, da Prefeitura de Ibiporã, e é nesse local que ela
ela vai ser ouvida por psicólogos para ter agora um acompanhamento após essas agressões bastante graves. E daqui a pouco tem uma reportagem completa com novidades a respeito dessa situação, ainda mais novidades, e também um detalhe importante a respeito de como funcionam as medidas protetivas aqui no Paraná. Nós falamos ao longo da semana a respeito da lei e agora, Vanessa, nós vamos trazer uma atualização e daqui a pouco tem essa reportagem completa falando também a respeito da possibilidade de prisão desse agressor. É com você. Combinado, a gente se vê daqui a pouco então, Mônica. Eu aproveito para lembrar da nossa campanha Amarelas, campanha da RPC que está no ar para reforçar o combate à violência contra a mulher. Pega o seu celular, aponta para a câmera onde está, para o QR Code, que está aí no canto da sua tela, que ele vai te levar lá para o site da nossa campanha. É onde você vai encontrar informações, orientações de como denunciar e combater a violência contra a mulher. Tem também endereços e telefones para contato de serviços de acolhimento e proteção às vítimas. É só você entrar no site, ali você vai saber como fazer a sua parte para ajudar a chegar ao fim da violência contra a mulher. Isso depende de todos nós. Mudar um pouco de assunto agora, porque vereadores de Ibiporã convocaram uma sessão extraordinária para votar o aumento de salários. Também tem aí no projeto o pagamento de um 13º. Se aprovado, o salário dos vereadores aí pode chegar a R$12 mil, dependendo do cargo. A Giovana Machado está aqui com a gente para explicar, então, exatamente de quanto são esses aumentos, para quais cargos, não são só vereadores, Gi? E também a justificativa disso, um tipo de projeto que sempre dá muito o que falar, Dá sim, Vanessa. O pessoal realmente fica atento a esse aumento de salários. Olha só, ao todo são 3 projetos que querem então fazer esse reajuste, esse aumento de salários, tanto para assessores legislativos, vereadores, presidência da Câmara e também o secretariado do município de Ibiporã. No caso dos vereadores, há, como você disse, esse pedido para a inclusão do 13º salário, algo que já foi aprovado pelo STF. Algumas outras prefeituras da região também já fizeram essa aprovação, viu? Para a votação, então, desses projetos, os vereadores convocaram 2 sessões extraordinárias, a primeira votação prevista para o dia 17 de janeiro e a segunda já para o dia seguinte, dia 18 de janeiro. Nós temos, então, uma tela que mostra esses valores atualizados, tanto o que é pago atualmente como o que está previsto nesses projetos. No caso, uma informação bem importante para o pessoal de casa ficar atento, viu? No caso dos assessores legislativos e também do secretariado, esse aumento previsto no projeto vale já para esse ano. E como está prevista essa votação para o final do mês de janeiro, o pagamento começa no mês de fevereiro com retroativo para o mês de janeiro. Agora, no caso dos vereadores e da presidência da Câmara, aí sim, esse aumento vale para a próxima legislatura prevista para o ano de 2025. Acompanhem comigo então na tela. Para os assessores, o salário atualmente é de R$ 5.200 e iria para R$ 6.100. Para o secretariado, é de R$ 9.800 e iria para R$ 12.093. Nos vereadores, como eu repito, a previsão é para esse aumento ir para a próxima legislatura, em 2025. Atualmente é pago o valor de R$ 8.532 e aumentaria para R$ 9.500. E a presidência da Câmara, atualmente R$ 9.200, iria para R$ 10.120. Isso a gente está falando do salário bruto. No caso dos vereadores e presidência da Câmara, tem, como a gente disse, mais esse ponto do 13º salário que também precisa ser aprovado. Como justificativa, o que a presidência da Câmara, que a gente conversou hoje mais cedo, apresentou? Contou que esses projetos ocorrem para um reajuste desses salários que não ocorriam há pelo menos 2 anos, mas a Câmara não contou para a gente a base de cálculo que foi realizada justamente para realizar esse cálculo de aumento. Por que atualmente é pago esse valor e agora passou para esse maior? Essa base de cálculo não foi explicada para a gente. O que eles contaram é que foi uma média em relação ao teto do salário previsto para os vereadores e uma projeção também da inflação. Eles chegaram a essa média. Para o secretariado do Executivo, da Prefeitura de Ibiporã, a justificativa afirmada pela Câmara é que os salários também estão defassados
defasados e que a Prefeitura não está encontrando pessoas capacitadas para esses cargos e, por isso, precisa aumentar esse salário. Atualmente, no município, a pasta de Agricultura e Meio Ambiente está vazia e um dos secretários está acumulando 3 pastas. Nós questionamos também essa base de cálculo feita, o que foi levado em conta, né, para fazer esse aumento previsto para os cargos de secretários de Ibiporã, e a assessoria da Prefeitura contou para a gente que também foi feito um estudo com base em outros municípios e levou em conta essa média salarial do que era necessário para a profissão exigida, para a formação exigida para o secretário e o que o secretário poderia ganhar atuando na Prefeitura. Mais cedo nós conversamos com a presidência da Câmara, que contou para a gente que esse projeto inicialmente foi um ofício enviado à Câmara Municipal de Ibiporã pelo Executivo, pedindo então esse reajuste do secretariado, visto que eles não estavam encontrando pessoas capacitadas para os cargos. A mesa executiva recebeu esse ofício, também relembrou que esses salários, né, dos vereadores da presidência estava defasado, há pelo menos, como diz a presidenta, há 2 anos, e por isso decidiram colocar também esses projetos para votação. Vamos ouvir mais detalhes do que ela disse para a gente hoje mais cedo. Que nós estamos mais preocupados é com o secretariado, porque o prefeito não consegue bons secretários, não consegue colocar secretários por conta do subsídio, que é muito baixo em relação se ele estivesse numa empresa particular, né? E, inclusive, nós temos secretários aqui que estão acumulando 3 funções, e nós temos hoje uma pasta vazia também de secretário de Agricultura e Meio Ambiente, que é muito importante para nós, e nós não temos, porque o prefeito não consegue ninguém por conta da responsabilidade da pasta que venha trabalhar pelo valor que a Prefeitura paga. Eu acho que está congelado, acho que desde antes da pandemia. Não foi feito porque, na verdade, as pessoas não têm coragem de fazer o que precisa ser feito. Então, foi empurrado com a barriga. Se os presidentes anteriores tivessem feito isso, seria um pouquinho cada vez. Então, chegamos a isso. Giovana, os argumentos estão aí expostos, né? A gente sabe que muita gente acaba torcendo o nariz para esse tipo de projeto, porque são aumentos que a grandíssima maioria da população jamais vai ter, porque ela não tem esse poder, né, de poder legislar sobre quanto vai ser seu salário, e também porque às vezes as pessoas, muitas vezes, não veem um retorno do que elas pagam, né? Porque esses salários são pagos pelo público, essas pessoas esperam o retorno dos seus impostos. No entanto, quanta coisa a gente vê falhando por aqui, né? Isso a gente está falando de quase todas as cidades. Giovana, falando agora sobre a Câmara Municipal aqui de Londrina, os vereadores ainda estão em recesso, mas estão para voltar ao trabalho já. A gente queria então saber de você quando que eles voltam e se já dá para adiantar se tem projeto aí importante para ser votado logo nesse começo de ano legislativo. Vanessa, então a Câmara Municipal de Londrina segue em recesso. O recesso vai até o dia 31 de janeiro e aí na primeira semana de fevereiro deve ser realizada a primeira sessão já ordinária, a sessão normalmente como ocorre na Câmara de Vereadores aqui de Londrina. Como a gente viu na Câmara Municipal de Ibiporã, os vereadores convocaram, né, essas sessões extraordinárias. Aqui no caso de Londrina, houve anos que o pessoal precisou convocar essas sessões extraordinárias para votar projetos mais urgentes, mas nesse ano especificamente, né, eles conseguiram realizar essas sessões extraordinárias, no mês de dezembro, então não tem novas sessões previstas agora para janeiro, então segue aí o recesso e o pessoal, os vereadores no caso, né, voltam a trabalhar no mês de fevereiro. Mas a Câmara Municipal de Londrina, né, os servidores principalmente seguem trabalhando, claro, em um menor volume, justamente porque nesse mês de janeiro, comumente, muitas pessoas entram em recesso, também pedem férias, né, mas os servidores estão lá, caso haja alguma necessidade, alguma coisa mais específica e mais urgente, os servidores estão lá trabalhando também. Em relação aos projetos, eu destaco, Vanessa, um deles que nós citamos, inclusive no mês de dezembro aqui no Meio Dia Paraná, que é a votação para que dá liberdade, né, para o comércio de rua aqui em Londrina poder funcionar 24 horas. A gente não diz que as lojas vão funcionar durante 24 horas, né? Mas daí os comerciantes, a partir da aprovação ou não desse projeto, podem aí determinar qual é o melhor horário para que eles funcionem. E isso está previsto para o mês de fevereiro. A autora do projeto pediu, né, para que essa pauta saísse de algumas sessões, mas ela deve voltar aí no final do mês de fevereiro. É algo, claro, que os londrinenses, pessoal que mora aqui em Londrina, precisa acompanhar com atenção. É isso aí, Gi. E se precisa acompanhar, a gente também abre o canal de comunicação para você que está em casa se manifestar
Nosso aplicativo Você na RPC é o principal canal para você mandar a sua mensagem. A gente está aguardando aqui, você pode opinar aí sobre a questão do aumento dos salários, também sobre o que está em pauta na Câmara de Londrina, enfim. O canal é seu, a gente aguarda a sua mensagem. Vamos falar agora de uma oportunidade para o pessoal lá de Cambé. A Secretaria de Trabalho abriu inscrições para 15 cursos de capacitação. Tem vagas para cabeleireiro, manicure, pedicure, automaquiagem, vendas por redes sociais, maquiagem profissional, boas práticas e manipulação de alimentos, edição de vídeo, inglês básico, cuidador de idosos, libras, programador de web, panificação, português para estrangeiros, costura industrial e barbeiro. A lista é extensa, em oportunidade em várias áreas. A carga horária dos cursos varia de 4 a 180 horas. E as aulas devem começar entre fevereiro e março. Se você quiser garantir uma vaga, indicar para alguém, os interessados precisam entrar em contato com o Cine por mensagem no número 3174-0443. E começou a ser retirada a decoração de Natal de Londrina. Hoje já é 12 de janeiro, né? Inclusive já tem local onde a decoração foi retirada totalmente. A Mônica vai contar pra gente que local que é esse e também onde ainda tem decoração, né? Sempre tem aquela pessoa que vai olhar de última hora, a Mônica, e fala, será que dá tempo de eu correr lá, tirar uma foto, dar uma olhadinha? Vanessa, começou a contagem regressiva para que a Prefeitura, a CODEL, retirem toda a decoração de Natal aqui da nossa cidade. Olha só. Vamos começar falando de onde já foi retirado. Primeiro, eu e o Alceu Nascimento estivemos na Avenida Samuel Kind hoje. Por lá, a maioria, então, da decoração, né, já foi retirada pela Prefeitura ainda ontem. Só que essa desmontagem, como eu disse, ela é feita de forma gradual. Agora nós estamos ao vivo aqui na Sergipe, onde há a previsão, então, dessas decorações que vocês estão vendo começarem a ser retirada aqui desse local, principalmente aqui na Sergipe, a gente vê que elas ficam nas calçadas, né, e durante a noite ficam muito bonitas. A partir de hoje, então, a decoração aqui na Rua Sergipe vai ser retirada. Ainda falando de onde as decorações e iluminações serão retiradas hoje, dia 12, lá no Santuário, e também aquele Papai Noel que fica na Avenida Inglaterra. Já no dia 13, há também a retirada do Papai Noel da Avenida Samuel Kind e também da Praça da Bandeira. Já no dia 14, sábado, recado importante porque a gente vai falar também do Lago Igapó. Serão retiradas as caixas de presente, estrelas e a árvore de 6,50 metros. As árvores que ficam, então, na rotatória da Samuel Kind, também na rotatória da Santos Dumont, na rotatória da Maringá e na rotatória do Moringão. Agora, recado importante para a gente falar a respeito do Lago Igapó. Tem aquela data que já foi oficializada pela CODEL, que a retirada vai acontecer no sábado, a retirada da passarela, daquela árvore grande, né? E tudo vai acabar mudando por lá, Vanessa, porque por conta dessa época de Natal, há o funcionamento também dos pedalinhos, né? Que abrem normalmente às 9 da manhã e seguem lá o dia todo até às 11 horas da noite. A partir do dia 14, os pedalinhos voltam a funcionar somente a partir das 6 da tarde. E olha só, as pessoas vão poder aproveitar a passarela durante todo o dia 14, durante todo o sábado até 11h30 da noite. Acabou esse período, aí sim as pessoas já vão começar a entrar naquele local para apagar as luzes e iniciar essa retirada. Só que é muita coisa a ser feita por lá. Então a retirada da passarela, as mudanças lá no Lago Igapó, elas vão demorar um pouco mais. E ela vai seguir durante a semana, domingo, segunda-feira. A CODEL não tem exatamente o dia correto para que os trabalhos sejam concluídos no Lago Igapó. Já no dia entre os dias 16 e 18 de janeiro, serão feitas as retiradas dos Anjos, do Leonor, do aeroporto e também da Gleba Palhano. Bom, Vanessa, são muitas datas. A gente já falou que as retiradas são feitas de forma gradual, mas muita gente estava com essa dúvida a respeito do Lago Igapó. Dia 14 até às 11h30 da noite vai ser possível aproveitar a passarela e toda aquela decoração e o pedalinho com horário diferenciado. E aí depois, no domingo, já não vai dar mais tempo. É com você. Inclusive, Mônica, um toque aqui que os colegas estão dando, a Ângela Otto, algumas outras pessoas foram conferir agora, a Ângela, inclusive, ontem, a decoração de Natal, e diz que está tranquilo. A gente viu nas imagens, né, bastante movimento, mas era mais ali ainda da época
anterior ao Natal, o Natal, tinha fila, muita gente deixou de ir por conta disso, então aproveitar agora que o movimento está menor, no sábado, né, dia 14, talvez o último dia esteja um pouco mais, mas dá para aproveitar ainda se o tempo estiver firme. Mônica, sobre o tempo eu falo daqui a pouco, só aproveitando que você está aí no centro, conta pra gente como é que está o movimento por aí. Tá tranquilo, viu, Vanessa? Quando a gente estava chegando por aqui, estava formando um tempo bastante nublado, né? O seu até comentou, olha só o que a gente vai enfrentar lá no centro, bastante chuva. Mas, por enquanto, não caiu uma gota de água aqui, pelo menos onde nós estamos, na Rua Sergipe. Ele está mostrando o céu agora, tem uma parte carrancuda, uma parte mais aberta. E esse é um período de almoço, né, das pessoas que trabalham aqui no centro. Mas vou te falar, Vanessa, o movimento, se a gente comparar com o resto do ano, né, movimento de pessoas, ele está bem menor. Normalmente essa época, né, mês de março, mês de abril, aqui o local já está bem mais movimentado. Vai que muitas pessoas decidiram emendar as folgas, né, Vanessa, até o carnaval que vem aí, mas por enquanto está bem tranquilo, se a gente observar que é um horário de almoço, um horário de pico. Com certeza, Mônica, e férias escolares, também universitárias, né, sempre diminui bastante realmente o trânsito. Aproveitar então, né, o pessoal mostrou ali um pouquinho do céu no centro e vamos falar da previsão do tempo para os próximos dias. Começar mostrando aqui para vocês, compartilhando uma mensagem dos nossos telespectadores, porque olha só o Diego Mendes o que está falando. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Diego. Aqui na zona sul de Londrina está chuviscando aquela garoa mansa. Aqui do Conjunto Jamile Dekesh, ligadinhos na programação da RPC Londrina. Que legal. Obrigada, Diego. Inclusive a gente tem imagem da nossa torre. Está mostrando aí a zona sul de Londrina ou zona norte? Zona sul de Londrina, exatamente, Jamile Dekesh, que bacana. O pessoal então contando pra gente que já está garoando e a gente vê realmente o céu bastante fechado, nebuloso e o clima acompanhando, né? 24 graus, voltou a ficar friozinho na hora do almoço. Essa imagem mostra Londrina como estava pela manhã, bastante neblina, visibilidade até afetada aqui na cidade. O aeroporto não chegou a fechar, agora há pouco conferi, estava operando normalmente, né? Em alguns momentos, claro, com uso de instrumentos, mas a visibilidade já melhorou bastante. Temos mais uma imagem ao vivo agora, lá de Ribeirão Claro, a cidade do Norte pioneiro, a gente sempre mostra. Uma imagem sempre muito bonita, mas muitas nuvens também por lá nessa semana, que ainda é marcada por muito tempo fechado. Vamos dar uma olhada aqui na previsão. Como é que fica nos próximos dias, né? Começar por hoje, claro. Em todo o estado a gente ainda tem o tempo bastante fechado. Pela manhã o sol apareceu em vários pontos, mas agora para a tarde a gente pode esperar pancadas de chuva e raios. Aqui em Londrina, para hoje, temperatura promete esquentar, né? Quando chega no horário do almoço, a gente vê esse friozinho, acha que vai ficar, mas vai ficando mais abafado ao longo do dia. Então, 29 graus é a promessa para a tarde, 28 à noite. Aqui na região, as máximas também se elevam bastante. Florestópolis, sempre uma das mais quentes aqui da região, com 30 graus. Arapongas e Açaí, 29 graus. Congonhinhas, 28 e Ortigueira, 27 graus. Daqui a pouco a gente te dá mais alguns detalhes do tempo, mas já adianto que chuva deve permanecer ainda nos próximos dias. O que a gente tem agora? A gente tem mais participações aqui dos nossos telespectadores? Tem sim, agora há pouco a gente falou do tempo, mas também sempre tem bronca do pessoal aqui. E essa é com a Prefeitura de Londrina. Mensagem aqui da Jéssica. Vamos abrir aqui. Será que a Prefeitura vai esperar voltar às aulas dia 6 de fevereiro para cortar o matagal na escola Nina Gardeman? Pedem tanto para cuidar do nosso quintal, mas uma escola pública se encontra nessa situação. Olha só a imagem, gente. O matagal dá para ver de longe, chega até quase por aqui, bem além aí dos muros, da cerca do colégio e até na calçada também bastante descuidado. E aí, claro, infelizmente o povo começa também a jogar lixo. Quem foi conferir essa reclamação para a gente foi a Giovana Machado. Giovana, o que você encontrou por lá? E claro, eu sei que você também já buscou respostas, né, para essa bronca aí muito justificada dos nossos telespectadores.
Bronca com razão, né, Vanessa? Olha só, nós estamos bem nesse local onde nós recebemos essa mensagem aí da Jéssica, nossa telespectadora, viu? Estamos ao lado da Escola Municipal Nina Gardman, que fica no Jardim Tóquio, zona oeste de Londrina. Atrás aqui da escola tem essa calçada onde o pessoal não está conseguindo passar, claro, porque olha só, o matagal bem fechado e alto. A gente sabe que no mês de janeiro, né, a gente comentou aqui no Meio Dia Paraná isso, verão, as chuvas são, claro, bastante frequentes, o mato cresce com certa facilidade, mas esse mato está bastante alto, passa bem da minha altura, eu tenho aí para comparação 1,67 m, esse mato está bastante alto. Isso do lado de fora da escola municipal, do lado de dentro a gente também observa esse matagal e, claro, não estão tendo aulas, mas tem muitos moradores aqui ao redor, né, do Jardim Tóquio que olham esse matagal e se preocupam tanto com a possibilidade de dengue, com o fato do matagal possibilitar, né, a população acabar jogando lixo, os galhos também que acabam atrapalhando, olha só. A gente pode ver que não dá para passar corretamente aqui na calçada justamente porque tem muito galho, tem fios também que estão sendo derrubados por aqui, né? Restos de bebidas alcoólicas, latinhas também, ou seja, lixo. O pessoal observa, né? Essas pessoas que acabam não tendo essa consciência observam que o local está relativamente abandonado, né? Pode ser só por um período, mas está relativamente abandonado e acabam tendo essa oportunidade para ir deixando outros lixos por aqui também. Lá dentro a gente observa que, olha só, o matagal já está quase cobrindo que totalmente esses brinquedos que ficam dentro da escola Nina Gardman, como a gente disse aqui no Jardim Tóquio. Então, como falou, né, a Jéssica, esse questionamento é o que fica, mas será que esse local só vai ser roçado lá no mês de fevereiro, quando as aulas voltarem por aqui? E essa situação que os moradores estão enfrentando também aqui do lado de fora, né, na calçada, como que o pessoal fica? Olha só, não dá nem pra gente atravessar, do outro lado tem mais matagal também. Mais cedo a gente conversou com alguns moradores que não quiseram gravar com a nossa equipe, mas eles comentaram que esses galhos, que já estão até secos, né, tanto lançados aqui na rua como também na calçada, eles caíram em um temporal que caiu aqui na região no mês de dezembro, aí próximo ao Natal, e desde então o local fica nessa situação que a gente pode observar por aqui. Não é só a Escola Municipal Nina Gardman, em outra escola municipal bem pertinho aqui também desta, né, mais próxima aí à Avenida Arthur Thomas, a Escola Municipal João 23, o matagal também está alto por lá, os moradores também já estão olhando com uma certa preocupação ali o local, mas comparado à situação aqui da escola Nina Gardman, realmente é bastante diferença, né? O matagal que a gente vê por aqui hoje é muito mais alto. Claro, como a Vanessa disse, nós questionamos então a prefeitura como que vai ficar essa situação, vai ficar assim por quanto tempo. A prefeitura disse pra gente que a empresa que é contratada, né, para fazer essa roçagem está trabalhando normalmente e que segue um cronograma. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a escola Nina Gardman, esse local que nós estamos aqui hoje, está programada para receber a roçagem no dia 27 de janeiro. Já a escola João 23, que fica bem próximo aqui também, mesma região, aí deve receber a roçagem no dia 18 de janeiro. Ou seja, tem aí mais um prazo, né, para o pessoal aprender a lidar com essa situação. E eu conto, inclusive, que um pouco antes da nossa entrada ao vivo, até levamos um susto aqui, eu e o Marcelino, que passou um rato aqui saindo desse matagal em direção à rua, acabou entrando no bueiro. É claro que a gente sabe que isso é comum, isso existe, mas prova aí que esse matagal está juntando bichos, lixo, galhos, preocupando realmente a região. Vanessa, e eu lembro, inclusive, que a CMTU publicou no dia 4 de janeiro, no Jornal Oficial, né, justamente para que os donos de terrenos roçassem os seus terrenos particulares sob pena de multa. Isso aconteceu no dia 4 de janeiro, no dia 18 agora esse prazo termina, né? Então fica aí também essa cobrança. Esses locais públicos também precisam receber a roçagem, não só por conta dos alunos que voltam às aulas em fevereiro, mas também por conta da população que mora, né, passa aqui todos os dias nesses locais. Obrigada, Giovana. Eu até acompanhei teu susto aí antes da gente entrar no ar. É comum, claro, mas rato assim à luz do dia, eu diria que é por causa do matagal, sim, viu? Se cuida aí, Giovana. Pode afastar já desse mato, eu sei que você vai voltar ainda com mais informação hoje, mas pelo menos por enquanto você não é obrigada a sofrer com isso. Giovana, daqui a pouco a gente vai para um intervalo. Antes, a gente tem imagem aqui de um incêndio, o pessoal falou para a gente. Inclusive, é a mesma torre que nós mostramos agora há pouco.
que mostra imagens lá da zona sul de Londrina. E aí ao fundo a gente conseguiu ver uma certa fumaça, aí a gente ampliou e realmente parece que tem um incêndio. A nossa equipe está tentando checar o que está acontecendo por lá. Não é nada assim tão expressivo, mas chamou a nossa atenção. Agora, meio-dia e 29, a gente vai então agora para o primeiro intervalo desse Meio-Dia Paraná. E a seguir a gente vai ver que o PROCON está analisando documentos apresentados por donos de postos de combustíveis após aumentos nos preços. E também a Secretaria de Educação voltou atrás na decisão de retirar as aulas de artes do currículo das escolas públicas. Mais uma imagem ao vivo da nossa cidade, agora sem incêndio, só esse céu com muitas nuvens. Daqui a pouco, claro, tem também mais detalhes sobre a previsão do tempo. Imagem aí de Cascavel agora, ao vivo. Já estamos de volta, meio-dia e 33. Terminou o prazo para que donos de postos prestem explicações sobre o aumento nos preços que foi aplicado logo no começo do ano. Mônica Dal aqui com a gente para contar se o PROCON já tem o resultado dessa fiscalização, que foi bastante cobrada também por muitos motoristas, né, Mônica? Exatamente, Vanessa. Só para a gente relembrar tudo o que aconteceu nos primeiros dias de 2023, alguns postos aqui de Londrina e de outras cidades do Brasil aumentaram os preços dos combustíveis, principalmente da gasolina e também do etanol. Só que esses postos não apresentaram justificativa. Aqui em Londrina, a gente lembra que o PROCON identificou 10 postos de combustíveis que tinham então reajustado esses preços em média a R$1, isso o preço do litro. Claro, o PROCON recebeu as denúncias e aí foi verificar, identificando então esses postos. Ontem, como a Vanessa já disse, terminou o prazo para que esses postos notificados levassem as justificativas, os documentos para o órgão, para explicar por que isso aconteceu. O PROCON informou então que recebeu as notas fiscais e que agora a equipe está analisando a documentação para confirmar se houve alguma infração ou não. A previsão do PROCON é que essa análise seja concluída na próxima segunda-feira. E o que é muito importante destacar? Não há nenhum motivo para que essas empresas, esses empresários, coloquem preços diferentes nos combustíveis. Isso porque a gente lembra, o presidente Lula assinou uma medida provisória prorrogando os impostos federais e ICMS. Isso significa, então, que não há nenhum motivo para que esses preços mudem. A gente reforça que o PROCON ainda recebe denúncias, Vanessa e todos que estão conosco. Se você perceber um aumento de preço abusivo, um local que está cobrando, por exemplo, mais de R$6, muito mais que R$5, é preciso procurar o PROCON e o telefone é 151. A gente sempre também recomenda que as pessoas façam a comparação de preços através daquele aplicativo, o Menor Preço. Lá você consegue ver o preço, os locais que estão oferecendo preços menores e também preços maiores. E sempre pegar a nota fiscal para que o PROCON perceba se há alguma irregularidade ou não. Reforçando, então, esses postos se justificaram e agora o PROCON está nesse prazo de análise para verificar se aconteceu uma infração ou não e, dependendo do patrimônio dessas empresas, a multa pode chegar a R$1 milhão e a gente vai seguir acompanhando. Valeu, Mônica. Além de falar com o PROCON, também manda, se você souber de qualquer aumento abusivo, manda aí pra gente, manda foto, imagem e depois a gente vai atrás da explicação. Obrigada, Mônica. Olha, uma batida entre um carro e 2 caminhões deixou 5 pessoas feridas. Acidente que aconteceu hoje pela manhã na região central do estado. Esse grave acidente aconteceu aqui na BR-277 em Guarapuava, envolvendo um carro e 2 caminhões. Nas imagens é possível ver que o carro ficou praticamente destruído e nele estavam 5 pessoas. Entre elas, 2 crianças, uma de 3 e outra de 6 anos. 2 homens, um de 53 anos e outro de 26, e uma mulher de 46 anos, segundo o Corpo de Bombeiros.
Os 2 motoristas dos caminhões não se feriram. A Polícia Rodoviária Federal fez o teste do bafômetro em todos os motoristas envolvidos na batida, o que tiveram resultado negativo para a bebida alcoólica. De acordo com a PRF, ainda não é possível confirmar como pode ter acontecido o acidente. Ao longo da manhã, o trânsito ficou bloqueado em alguns momentos e depois funcionou no sistema pare e siga, com bastante congestionamento de veículos na rodovia. A PRF e o DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, trabalharam para limpar a pista e liberar o trânsito no local. Vou falar agora de educação, porque o governo do estado voltou atrás na decisão de retirar as aulas de artes dos currículos das escolas públicas. A gente lembra que houve protestos, o caso foi até para o Ministério Público. Giovana Machado acompanha isso desde o início e conta pra gente qual foi a decisão, então, agora do governo. Conto sim, Vanessa. Nós podemos dizer que a Secretaria Estadual de Educação aqui do Paraná recuou um pouco e decidiu manter as aulas da disciplina de artes em 55% das escolas estaduais aqui do estado, viu? Essa semana a gente mostrou, né, essa demanda que os professores estavam tendo. Um protesto, inclusive, aconteceu em frente ao NRE aqui de Londrina, também em Curitiba, porque o governo estadual havia publicado uma resolução no dia 22 de dezembro, último dia de trabalho, inclusive, dos professores, retirando essa disciplina de artes do 8º e 9º ano do ensino fundamental das escolas estaduais e substituía essa disciplina por aulas de pensamento computacional. Após uma reunião que foi realizada na tarde de ontem, nós falamos sobre essa reunião aqui no Meio Dia Paraná, reuniu tanto autoridades da CED como também da APP Sindicato. A secretaria então informou por meio de nota que as aulas da disciplina de artes estão mantidas em aproximadamente 1.000 das 1.800 escolas estaduais que oferecem o ensino fundamental. Ainda segundo a CED, as escolas que continuarão com essa disciplina na grade curricular são as que já ofereciam essa matéria ou as que estão prontas para ofertar a 6ª aula no dia. Ainda assim, a secretaria afirmou e garantiu nessa nota, né, que mesmo assim vai introduzir essas aulas de pensamento computacional nos anos finais do ensino fundamental. Para as 800 escolas restantes, a secretaria afirma que estuda viabilizar ainda no ano de 2023 uma 6ª aula de artes para os estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental. Nossa equipe lá em Curitiba conversou com o secretário de Educação, que deu mais detalhes desse assunto. A nossa maior dificuldade hoje é uma questão de logística, né? Nós temos escolas hoje, são 2.140 escolas por todo o estado do Paraná, nos 399 municípios. E essas escolas hoje, elas atendem 25 horas aulas semanais. Então, esse é o ponto. E, além disso, a gente conseguiu assim, congregar a arte e pensamento computacional nas escolas em tempo integral, nas escolas cívico-militares, nas escolas indígenas, que têm uma carga horária maior. Essa semana, durante o protesto dos professores que a nossa equipe acompanhou aqui em Londrina, né, os professores contaram para a gente, fizeram um panorama do que essa resolução provocaria na categoria. Além, claro, da perda de conhecimento para esses alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental, também prejudicaria a categoria, porque ao todo são 2.413 professores da disciplina de artes em todo o estado, sem aulas ou ainda com menos aulas dessa disciplina. Prejudica a categoria, tanto os que já estão concursados, como também os que fizeram concurso para o cargo de temporário, aquele chamado PSS, né? O que diz a APP Sindicato, então, sobre essa reunião que foi realizada ontem? Segundo a presidente da APP Sindicato, Valquíria Olegário Mazeto, que esteve nessa reunião, ela considerou, claro, positivos esses avanços que tiveram, né, com essa reunião com a CED, mas garante ainda que o sindicato está negociando e se comprometeu, né, a continuar essa busca para que as 800 escolas restantes também recebam essas aulas da disciplina de artes e contou que a secretaria ficou de analisar essa possibilidade, realizar esse estudo e dar uma resposta até esta sexta-feira. Vanessa, claro, a gente segue acompanhando esse assunto até ele ter um desfecho realmente final, né, que a gente mostra aqui no Meio Dia Paraná. Obrigada, Giovana Machado, que está acompanhando desde o início e trazendo as informações aí muito completas sobre essa discussão.
E olha, a gente falou aí já bastante de educação, mas ainda falta um pouco para a volta às aulas, e com a criançada em férias dentro de casa, os pais têm que ficar ainda mais atentos aos cuidados para evitar acidentes domésticos, principalmente choques elétricos. A nossa equipe visitou uma família para saber se o pessoal anda de olho em tudo que precisa cuidar para evitar problemas. Em casa, quando junta a energia das crianças com energia elétrica, nem sempre dá certo. Aos 11 anos, o Arthur sabe disso desde pequeno. Mesmo quando você era pequenininho, nunca teve aquela mania de enfiar as coisas na tomada? Não, eu não... Nesse ramo aí, eu não sou muito curioso, não. Melhor não pôr a mão para não perder o dedo, né? O perigo é grande. Acidentes domésticos com energia elétrica acontecem com certa frequência e podem ser fatais. Um levantamento da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, mostrou que no primeiro semestre de 2022 foram registradas 674 mortes por choque elétrico no Brasil. O Paraná ocupou o 6º lugar na lista de casos fatais, com 37 mortes. E ficou em 2º lugar entre os estados que mais registraram incêndios por sobrecarga, com 88 ocorrências nos primeiros 6 meses do ano passado. Nós convidamos o engenheiro da Copel, Ricardo Carvalho, para dar dicas de como evitar acidentes em casa, especialmente com crianças. Ele veio até a casa da Eliane, mãe do Arthur. O engenheiro eletricista começa falando do perigo de sobrecarga, com os chamados T's ou Benjamins, onde a pessoa pluga vários aparelhos. A gente não recomenda a utilização, porque a gente não sabe qual que é a qualidade do equipamento, se ele vai suportar toda a energia, mas o importante é a gente, na necessidade, utilizar essas réguas, que normalmente elas têm um fusível, que ela ajuda a proteger no caso de sobrecarga. E as tomadas? O ideal são essas aí, no padrão recomendado. Essa tomada ela já proporciona um grau de segurança maior, porque a gente pode ver que ela tem aquela cava que já dificulta um pouco o acesso aos pontos onde tem energia para lá de dentro. Até fica uma sugestão de quem tiver ainda aquele padrão antigo, que ela não tem essa cava, né, ela é toda reta, é interessante, se possível, providenciar a substituição ou, né, não sendo possível a substituição, pelo menos utilizar aquelas tampinhas que evitam, né, o ponto de acesso aonde tem energia. Aquela tampinha de plástico que é um protetor. Isso, ela é uma tampinha normalmente redondinha ali, que tem 2 pininhos que ela encaixa nos buraquinhos da tomada, evitando assim a gente ter acesso à parte energizada. Lembrando também que a fiação correta é fundamental. E aí o Ricardo lembra do fio terra para os aparelhos que puxam mais energia. Então é importante que a gente tenha um ponto na tomada para a gente poder conectar esse fio terra, porque se porventura houver um defeito no equipamento, pode acontecer dessa parte metálica que ele está por fora, dela ficar com energia. E aí uma criança chega, encosta e pode levar um choque. E fios de tomada, de preferência, devem ficar escondidos, não só por estética. Sempre que possível, tentar deixar ela embutida ou escondida atrás do móvel, porque o cachorro ou o gato pode ir lá e rói essa fiação, aí o fio fica exposto, e aí uma criança, de repente, pode chegar, pegar naquele fio e acabar levando um choque, né? Um outro cuidado super importante é na hora de colocar o celular para carregar. E essa dica vale tanto para adultos quanto para crianças, viu? Que os adultos fazem muito, que é justamente usar o celular enquanto ele está carregando. Arthur, você já sabe que não pode fazer isso, né? Particularmente, eu não uso na tomada, não. Ou seja, você espera e depois que você usa. Eu espero, vou fazer outra coisa, vou assistir um pouco ou até mesmo ajudar a minha mãe. E o risco que a gente tem é dessa bateria sobreaquecer, de repente vir a explodir. E já existem muitos registros de baterias de fato explodindo. Então, se você estiver utilizando, imagina a situação de uma explosão do celular na tua mão, ou pior, né, no ouvido. Eu sempre tive muito cuidado, né? Porque a energia é algo que não se brinca, né? É muito perigoso, tanto adulto, como uma criança, um animal. Somos responsáveis por eles, né? Então, sempre escondendo, sempre colocando da forma mais adequada, né? Fiação e tudo, porque é muito perigoso.
Energia, piscina, lugares altos, obstáculos dos quais as crianças podem cair, tudo isso exige realmente cuidado redobrado nessa época de férias. Vamos dar uma olhada nas participações dos nossos telespectadores. Aqui na tela, a primeira mensagem do Ricardo. Ele diz o seguinte: foi dado um número aí para capacitação profissional e eu não consegui marcar. O Ricardo falando das vagas para capacitação lá em Cambé. É possível passar o número? Claro que é, Ricardo. Inclusive, já tenho ele aqui comigo e você pode vê-lo aí na sua tela. Olha, 31740443 é o número para você entrar em contato, os interessados em uma dessas vagas, né? Uma lista extensa aí de oportunidades de cursos de capacitação lá em Cambé. Mais algumas participações, pessoal comentando o projeto aí para aumento de salários em Ibiporã. Bênção não, diz o Wellington Vicentino, os nossos nobres políticos poderem legislar sobre o pobre salário. Já os trabalhadores, aqueles que sustentam toda essa estrutura, ficam com índices irrisórios. Opinião aí do Wellington. A Maria também está comentando sobre isso. Acha um absurdo vereadores terem 13º salário. Dá a impressão de que vereador se tornou uma profissão. E, por fim, só o Agnaldo Aparecido aqui rapidinho. Boa tarde, Vanessa. Muito obrigada pelas informações do dia a dia. Estamos aqui para isso, Agnaldo. Obrigada pela tua participação. A gente vai para mais um comercial agora e a seguir tem a reportagem completa sobre a mulher agredida em Ibiporã pelo ex-marido. Também, claro, a previsão do tempo para os próximos dias. Agora sim, imagem de Londrina ao vivo. Olha aí o tempo fechando, nuvens carregadas e chuva já chegando mais forte em alguns pontos da cidade. Daqui a pouco os detalhes para você. Já estamos de volta, agora 10:50 da tarde. O delegado de Ibiporã ouviu o homem que agrediu a ex-mulher no local de trabalho dela nesta semana. Agora, além da polícia, o Conselho Tutelar também acompanha o desenrolar desse caso. Inclusive, as crianças deverão receber apoio psicológico para amenizar o trauma sofrido quando presenciaram as cenas de agressão. Roberto Aparecido Pacheco não foi preso após depor na delegacia de Ibiporã. Ao delegado, o homem contou que se arrependeu das agressões e que perdeu a cabeça por causa da guarda dos filhos. Na verdade, eu não sabia que ela tinha acabado a medida protetiva dela, tá? Eu fui lá, na hora foi assim, foi uma coisa despontando, de estouro mesmo, porque já faz 3 anos que eu estou nessa complicação com ela. Eu me arrependo muito do que eu fiz, sim, tá? Porque eu acho que não devia ter feito o papel que eu fiz, tá certo? Porque não é do meu perfil fazer isso. Questionado sobre a possibilidade de prisão do agressor, o delegado não deu um prazo para que isso aconteça. A imagem mostra uma gravidade dos fatos, né? Só que tudo isso, existem certos protocolos de investigação que nós temos que estar atentos a esses protocolos para que a gente possa instruir o processo da melhor forma, saber de todas as informações para, ao final, né, a gente poder tomar uma decisão segura. Roberto e a vítima foram casados por 13 anos e são pais de 3 crianças que têm entre 5 e 10 anos. 2 assistiram o espancamento da mãe na última segunda-feira no local onde ela trabalha. O próximo passo da investigação é ouvir o Conselho Tutelar da cidade, que agora acompanha a situação. Foi uma situação bem complicada ali, né? Uma situação bem vexatória para a criança. É bem complicado, por isso que tem que ser acompanhado pelo serviço do CREAS, não só pelo serviço do CREAS. O CREAS vai fazer fortalecimento de vínculo entre a família ali, para a família desenvolver a função protetiva, que no caso, eles não estavam desenvolvendo a função protetiva, entendeu? É uma desproteção. Então, vai precisar ser encaminhado para psicólogo na OBS também, tem que fazer um acompanhamento da criança agora, tá? Para que ela, né, amenize esse trauma que ela vai ter na vida dela agora. A vítima das agressões será ouvida novamente, mas dessa vez na Coordenadoria de Atendimento à Mulher do município, onde terá atendimento psicológico. Nesta quinta-feira, a nova medida protetiva solicitada pela Polícia Civil nesta semana foi aprovada pela Justiça. Segundo a polícia, tanto a vítima quanto o agressor já foram notificados pela Justiça sobre a proibição do homem se aproximar e entrar em contato com a vítima. O documento também traz o aviso para que, antes do prazo esgotar, a vítima procure a Justiça solicitando mais tempo de proteção. Se qualquer tentativa de contato do ex-marido ocorrer, ele estará cometendo outro crime. Hoje, além do crime cometido, desse novo crime cometido, caso ele venha a agredir, ameaçar,
o mero descumprimento daquela distância estabelecida, né, se ele se aproximar naqueles metros que eram proibidos de acordo com a decisão judicial, a mera aproximação já é novo crime. Então, ele pode ser preso em flagrante simplesmente por ter descumprido aquela ordem que o afastava daquela mulher em situação de violência. Quando foi agredida pelo ex, a vítima disse que não sabia do fim da medida protetiva, concedida em 2019. A Lei Maria da Penha não prevê no Brasil que mulheres sejam notificadas sobre o fim da validade da medida quando está próximo do prazo. Mas em uma instrução do Tribunal de Justiça do Paraná, de setembro de 2020, os desembargadores resolveram que, a partir da concordância, todas as intimações referentes a processos da Lei Maria da Penha devem ser efetuadas, preferencialmente por meio de mensagens eletrônicas. Isso vale também para casos de revogação de medida protetiva, bem como prisão ou soltura do agressor. A intimação é considerada realizada no momento em que houver confirmação de que a mensagem foi entregue e lida pela ofendida. Isso significa que a vítima deve sim ser avisada de que não está mais protegida pela lei aqui no Paraná. Serviço importante agora que a gente traz para quem está em falta com a Justiça Eleitoral. É preciso quitar os débitos com a Justiça e isso pode ser feito de duas formas. A Giovana Machado vai contar para a gente como é possível fazer isso, Giovana. Conto sim, Vanessa, principalmente segundo o Tribunal Regional Eleitoral, isso é feito pelo site da Justiça Eleitoral. Se você está na dúvida se está em dívida ou não, se tem multa para pagar ou não, você faz essa consulta lá no site da Justiça Eleitoral e lá também, por meio da plataforma PagTesouro, você pode quitar essa dívida. E como que funciona, né? Essa plataforma, ela cria aí uma guia de recolhimento e você pode pagar tanto por meio do cartão de crédito, como comumente já era realizado, ou ainda por meio do Pix. Nesse caso, o sistema vai criar aí um QR Code, você pode ler esse QR Code com o seu celular, direto no aplicativo do seu banco, ou se você estiver fazendo isso tudo pelo celular, aí vai ser naquele esquema copia e cola. Copiou o código no site da Justiça Eleitoral, cola no aplicativo do seu banco para fazer o pagamento dessa dívida. Quem está sujeito a essa multa são eleitores que não votaram e nem justificaram a ausência a uma eleição, sendo que cada turno de uma eleição conta como um pleito. Agora, olha só, se você não tem acesso à internet, não se dá bem com esses aplicativos, você também pode fazer o pagamento dessa dívida e até consultar se você está em dívida ou não presencialmente em um tribunal eleitoral da sua cidade. No caso aqui de Londrina, fica no Centro Cívico, bem ao lado da Câmara Municipal de Vereadores. Vanessa. Obrigada por mais essas informações, serviço importante que a Giovana trouxe para a gente. Um raio atingiu um trabalhador rural ontem. O caso aconteceu lá na região dos Campos Gerais. A situação aconteceu ontem por volta das 2h30 da tarde em uma chácara que fica na área rural, cerca de 9 quilômetros da cidade de Castro. O homem estaria trabalhando em uma obra na região quando foi atingido por um raio. De acordo com a equipe médica, a descarga elétrica atingiu a cabeça e o peito do trabalhador. Esta imagem mostra como ficou o boné dele. O homem foi socorrido por colegas e encaminhado em estado grave até a UPA da cidade, sendo entubado na sequência. Ele foi transferido para o Hospital Universitário Regional de Ponta Grossa e hoje deve ser encaminhado até o Hospital Evangélico de Curitiba, referência no tratamento de queimados. Mais um pouco da previsão do tempo agora, começando com essa bela imagem do litoral. Sorte de quem está na praia, muito sol para aproveitar a imagem ao vivo lá de Matinhos, no Paraná. Agora mais uma imagem de Ribeirão Claro, onde começou a chover agora há pouco. Tempo já fechando então nesse destino turístico aqui da nossa região. E temos uma imagem ao vivo, daqui a pouco a gente vê se dá tempo de chamar uma imagem ao vivo de Londrina. Por enquanto, detalhes aqui para você então da previsão, porque amanhã
Temos mais chuva aqui para todo o estado, ainda muitas áreas de instabilidade e possibilidade de temporais, principalmente aqui na faixa oeste. Já nos próximos dias, a gente pode ter temporais também aqui na região norte e a gente vê no radar que a chuva se estende por todo o fim de semana, com possibilidade de raios, inclusive uma chuva mais volumosa, olha só, 32 milímetros previstos para sábado. Aqui na nossa região, amanhã, a gente também tem pancadas de chuva e tempo bastante abafado, máxima de 28 graus em Bandeirantes, 24 em Rolândia, 26 em Jacarezinho e em Apucarana. Olha, agora meio-dia e 58, a gente já vai ficando por aqui, você pode rever todas as reportagens lá no Globoplay. E eu explico para vocês, né, que a gente hoje está terminando um pouquinho mais cedo, porque agora você vai ficar com mais um flash do BBB, o nosso Big Brother Brasil, que hoje está divulgando os participantes da próxima edição. Você vai conhecer já o 7º participante. O programa estreia na próxima segunda-feira. Eu volto amanhã com mais informações aqui no Meio-Dia Paraná. A gente termina mais uma imagem ao vivo aí de Londrina. Até amanhã. Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo.